Mais 2 bocas de fumo foram fechadas na Lapa. O bando que controla a venda de drogas na região é comandado por um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. O que são essas imagens que a gente está mostrando agora, que fazem parte do inquérito? Quem conta pra gente é Jackson Silva. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, você foi a primeira apresentadora a falar sobre a expansão dos traficantes em diversos pontos do Rio de Janeiro. Aqui na Lapa não tem sido diferente, então mostra Pedro Mota mais uma vez, aqui ó, na Boemia Carioca, ali, exatamente ali nessa imagem de Pedro Mota. Vários casarões antigos invadidos por traficantes sendo usados como boca de fumo. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, é contigo, Isabelle Benito. Você vai ver aí daqui a pouco todos os detalhes e mais, o que faz parte também da expansão, não só que ninguém está contando novidade de ter droga na Lapa, mas a violência praticada que os comerciantes não aguentam mais, denunciada aqui pelo SBT Rio com exclusividade. O Jackson está nos arcos da Lapa, não sei se já começou a chover por aí. O Jackson, Zona Norte já está com chuva. Mas atenção, é muito longe aí essas 2 bocas de fumo e mais. Essas imagens que a gente vai rodar enquanto você fala, são imagens do inquérito da Polícia Civil, bem aí muito próximo, essa área mais boêmia aí, né? Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Então vamos chamar as imagens da Polícia Civil de ontem e agora também a imagem ao vivo de Pedro Mota. Olha só, Isabelle, tudo foi feito exatamente aqui a poucos metros de onde eu estou. Mostra Pedro Mota, atravessa Mosqueira. Nessa imagem ao vivo de Pedro Mota e a outra imagem ao lado, cedidas pela Polícia Civil. São imagens que mostram casarões antigos onde os bandidos, se expandiram por aqui, por essa região, vendendo drogas. Tem uma imagem, inclusive, que mostra um traficante lançando entorpecente do alto da casa. E embaixo você pode observar também que tem dezenas de usuários de drogas. Agora, Isabelle, são várias casas atrás dessa rua aqui, onde o Pedro Mota está mostrando nesse momento. Mais detalhes, então, com a doutora Beatriz. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Mostramos a imagem que vocês cederam para a gente, de traficante mais uma vez na Lapa, Boemia Carioca, sempre tentando expandir o território, mas não é a primeira vez que vocês fazem isso, que infelizmente virou rotina no Rio de Janeiro. Uma boa tarde mais uma vez e parabéns pela sua ação. Boa tarde novamente. Sim, essa é mais um desdobramento da Operação Contenção. E a gente percebe como essa facção criminosa, ela continua na tentativa de se expandir territorialmente na Lapa. Ela fica sempre nessa rota itinerante, porque a gente aborda um local, eles vão para outro, sempre em busca de lucro e dessa expansão territorial. Você já tinha falado uma vez que os traficantes colocam aqueles portões de ferro. Na realidade, já é estratégia dos bandidos para facilitar a fuga deles também, né? Sim, eles usam várias artimanhas para evitar a captura quando há ação policial nessas operações. Então, uma dessas estratégias são as barricadas, que são essas portas mais estruturadas de ferro, de aço, para impedir a rápida ação policial. Isabelle Benito. Doutora, boa tarde. Mais uma vez, obrigada por participar com a gente num trabalho efetivo que a gente está vendo aí, que não é um fato isolado. Isso é já uma continuidade que vocês estão fazendo, principalmente, posso estar errada, mas a partir, é claro que nunca parou. Eu estou aqui com o Marcelo Carregosa, que já atuou também aí na delegacia, que faz a cobertura dessa área. A gente sabe dos desafios, mas não deixar, e se eu não me engano, esse inquérito ainda faz parte do momento em que se tem ali, que a gente já fez a cobertura dessas localidades e que até comerciantes estavam desesperados. Não é novidade ter venda de drogas aí na Lapa, mas desses bandidos e que também estavam colocando terror, usando de violência, o que não era uma característica da região da Lapa, né? Correto. A gente vê uma expansão da criminalidade porque o tráfico de drogas ele se associa a outros crimes, como a gente já havia comentado também anteriormente, como furto,
o roubo e, assim, não surpresa, esse criminoso apreendido, ele estava com o celular roubado. Então, ele também foi preso por receptação. Esse criminoso, Isabelle, que ela fala que foi preso, é o Gustavo Luiz Pereira Rios, de 30 anos, tá? Inclusive, ele é comparsa, sabe de quem, Isabelle? Wilton Carlos Rebelo Quintanilha, o Abelha, que é ali da zona norte do Rio, do Complexo da Penha, tentando expandir o território também aqui para a Boemia Carioca, né? Sempre a expansão de traficantes do Comando Vermelho para essa região. Existe uma investigação que confirma que a facção criminosa do Comando Vermelho vem tentando dominar essa região central, essa região da Lapa. E, inclusive, nessa vasta apreensão de drogas realizada ontem, haviam etiquetas fazendo referência tanto ao Comando Vermelho quanto à Tropa do Mel. A Tropa do Mel é uma referência justamente a esse traficante denominado Abelha, que é uma das lideranças dessa facção. Isabelle, agora sua atenção, mais do que isso, uma camisa também foi apreendida e tem mais detalhes. Quais são os detalhes sobre essa camisa, doutora? Eles usam uniformes, né? Então, dentro dessa camisa havia tanto referência ao Comando Vermelho, ao Abelha, mas também ao filho do Abelha, que na camisa estava escrito Pablo Vive. É uma referência ao filho do Abelha que morreu no ano de 2019. Isabelle Benedto. Rapaz, a gente está falando do Abelha, lembrando que o Abelha é aquele que saiu pela porta da frente, que para o carro do então da SEAP, secretário de Administração Penitenciária, e cumprimenta. E assim, não tinha mandado de soltura nada. Ele saiu andando para o carro do secretário, com ali a escolta, para ainda mais absurdo dos absurdos do Rio de Janeiro. Há um cumprimento, após isso há uma investigação, aí joia, beleza, ele continua andando. Após isso, o secretário, que eu esqueci o nome, foi preso, Rafael Montenegro. Obrigada, diretor Maurício, editor Maurício. E aí a gente tem, após isso, em 2000 e quanto que ele foi? Que saiu o Abelha pela porta da frente? 2000 e quanto? Sei lá. Já tem mais de 2 anos, 3 anos. Você tem hoje a polícia trabalhando numa investigação de uma venda de drogas na Lapa, que a gente sabe que, assim como ponto de bicheiro, determinado local, ponto de tráfico, é um ponto disputado e de respeito, com uma uniformizada. Marcelo Carregosa. A Lapa, na minha opinião, é um dos locais mais importantes do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu vou explicar. Primeiro, assim, grande parte do PIB de uma cidade é o serviço, então a cidade tem que estar consumindo a própria cidade, vivendo. A Lapa tem uma característica que é a seguinte: uma cidade moderna ela é pensada como uma forma de interação, ou seja, a gente é feito para interagir com a cidade, com as pessoas da cidade. E quanto mais eu interajo com pessoas diferentes da minha realidade, maior é o meu leque de experiências que eu vou ter ao longo da vida. A Lapa é um dos poucos locais do Rio de Janeiro que tem uma característica que pega a classe A, B, C, D, E. Todo mundo frequenta a Lapa. Você não tem núcleos específicos para pessoas de determinadas classes. Todo mundo vai para a Lapa. Quando eu entro na Lapa, eu fiquei muitos anos como delegado da Lapa, eu pego já o momento de renascimento da Lapa, ou seja, a Lapa voltando a ser frequentada, porque antes era só tinha zumbi. Presente, com só tinha zumbi. Fatores, então o Lapa só tinha zumbi. Ninguém entrava, mandava mais na Lapa. Restaurantes de décadas tradicional, fechando. E ali tem um fator histórico ali. Aí você tem o Lapa Presente, que foi a primeira iniciativa importantíssima, e a Lapa ganha uma pulsão de vida. O que não pode deixar a gigantesca. Decadência, porque a tendência de decadência. Isso volta a decair para voltar àquele cenário anterior. Que é o que agora faz parte dessa nova projeto de você não parar com essas operações. Só lembrando que foi em julho de 2021 que o Abelha saiu da cadeia, tá aí pela porta da frente do presídio Vicente Piragibe, lá no Complexo Bangu, né, Jericinó, mesmo com mandado de prisão em aberto. O Ministério Público do Rio denunciou à época por corrupção o ex-secretário de Administração Penitenciária, a SEAP, Rafael Montenegro, e o traficante Wilton Carlos Rebelo, o Quintanilha, que é o conhecido como Abelha. Mas todo mundo está solto, ninguém está preso de novo. Vamos voltar com o Jackson para falar mais sobre essa operação. Detalhe, o que eu acho muito importante nessa operação é que mostra também no inquérito, que são as provas, essas filmagens, além das apreensões, da camiseta e tudo mais, essas filmagens com esses portões
que lembra muito, remete a essa decadência que o Carregosa mostrou dos zumbis, em que a gente tinha aqui também imagens de reportagens, que o cara batia, abria só uma portinhola, era o drive-thru do zumbi, da pedra e tudo mais naquela localidade, né, Jackson? Isabelle, enquanto você falava aí com o doutor Carregosa, estava lembrando aqui com o delegado também, imagina só, nessa semana mostramos traficantes vendendo drogas na praia, em Ipanema. Ipanema é uma das praias mais conhecidas do mundo. Aqui em Boemia Carioca também, gente, turistas passam por aqui. Ela falou algo muito importante, uma observação, que os traficantes passaram a usar uniformes na Lapa, para identificar. É um absurdo, né, doutora? Jackson, é mais uma forma de demarcação territorial, né, de imposição de poder entre eles. Imagina só, Isabelle. E isso também traz consequência, né? Porque vendem drogas, roubam também, é isso? Furtam. Mostramos semana passada também, na quinta-feira passada, isso. Os comerciantes desesperados por conta da ação desses traficantes, né, doutor? Sim. Nessa operação de ontem, a gente conseguiu explorar outra atividade, né? Outra função dentro dessa associação para o tráfico, que é a figura do olheiro. Ele tem uma função estratégica, porque ele evita a captura na ação policial. Então, por mais que pareça inofensiva, a função dele é essencial para a continuidade desse tipo de atividade. Repare só, Isabelle, isso funciona como se falássemos, de repente, estamos numa comunidade, né? Tem um olheiro aqui, um olheiro ali, gente, é na Lapa, Boemia Carioca. E a consequência disso, falei mais cedo, sobre os roubos. E hoje, durante a madrugada, 2 bandidos foram presos e 2 menores apreendidos, porque estavam roubando celulares. Então temos mais uma delegada que vai falar com você também, doutora Isabela, muito obrigado pela sua participação. Travou agora, doutora Isabela, vamos voltar aqui. Voltou Mas já. São presos. Consegue me ouvir, Isabela, agora? Consigo sim. Doutora Isabela, à sua disposição, só falando, Isabela, isso. Vou passar aqui porque travou enquanto Perfeito. assim, 2 bandidos foram presos. Que prendeu os criminosos que tinham acabado de assaltar turistas. Essas são as imagens que estão rolando na tela. Agora a doutora Isabela vai falar, chegando na Quinta DP aí, sobre a prisão desses criminosos que tinham acabado de assaltar um turista aí na Lapa, consequência também do que a gente já vem mostrando e acompanhando aqui no SBT Rio. Fala, Jack. Então são 2 bandidos presos, bandidos esses que também pertencem ao Comando Vermelho, e 2 menores apreendidos, né, doutora? Isso, boa tarde. Essa prisão de ontem foi um desdobramento da Operação Rastreio e a Quinta DP realizou a prisão desse grupo, composto por 2 homens maiores de idade e 2 adolescentes infratores. É um grupo violento que cercou essa vítima, um paulista que estava aqui na Mensá, e mediante socos e chutes ele foi jogado ao chão. Conseguiram subtrair o telefone dele, mas logo em seguida a equipe da Quinta DP conseguiu capturar esses 4 indivíduos e eles foram presos em flagrante. Isabelle, antes de você comentar com a doutora Isabela, tá? Quero só falar o nome desses bandidos. Posso falar rapidinho? Porque, gente, não é boa, né? Rouba, ainda espanca a vítima, é demais. Então, vamos os nomes dos bandidos? Vamos lá. Rafael Breno de Lima Ferreira e o outro comparsa também, Francisco Rodrigues Cardoso. Isabelle Benito. A gente tem os outros 2 menores apreendidos aí, diante do fato de que a gente já vem mostrando também a sequência em relação a você ter essa decadência, que não é só o roubo de drogas, todo mundo falou aqui, a gente já explicou, a gente já está acompanhando esses casos, que é você ter não só a venda de drogas, que ninguém vai falar aqui, a gente sabe, bairro Boêmio, para quem visita em outras localidades e coisas boêmias também existe, mas a questão da polícia... que é? Perigo, a questão do perigo. Do reflexo. Local perigoso ninguém frequenta. Local perigoso ninguém frequenta. Os próprios comerciantes desesperados, os próprios comerciantes já sendo que não acontecia na Lapa. Então tá aí o resultado dessa ação contínua da Polícia Civil da Quinta DP. E detalhe, hein? Bacana, 2 delegadas aí, bem acompanhado, Jackson Silva. Bem acompanhado, é assim que a gente gosta, da mulherada, né, minha gente? Obrigada, doutora Sola Jack.
2 alunas do Carregosa, tá? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ele tá nervoso hoje que ele tem que preparar a aula. Ele deve ser aquele... Gente, ele deve ser terrorista na sala de... A prova dele é difícil, doutora Isabela? Não, foi facinho, pô, facinho. É difícil, ele pega pesado. Ele pega pesado, ele quer que você fale da delegacia da Croácia, a delegacia da Europa do Leste, a delegacia... Ê, Marcelo Carregosa! E mais, ao som de rock and roll deve ser. Meninas, as brabas, obrigada, delegadas, adoro a nova leva de delegados, vem com muitas mulheres cada vez mais. A Isabela, inclusive, foi me orientando na pós-graduação, né, lá da Cadepol. A Bia fugiu de mim, né? Jogando você. A Bia já vazou de você, o Carregosa. Aí o trabalho da Isabela, inclusive, foi excepcional. Da Bia eu já não posso dizer o mesmo, não tava com... E ficou bravo com a Bia, agora virou colega. Valeu, meninas, obrigada, Jack. Reportagem completa agora do Jacão Silva. Do alto de um casarão abandonado, um traficante joga o entorpecente. Embaixo, dezenas de usuários de drogas. Nesta outra imagem é possível ver mais usuários de drogas. Eles formam a fila em frente a um portão de ferro. Local, outro casarão antigo, usado para vender drogas. Os bandidos são monitorados pelos policiais civis na rua Joaquim Silva e Travessa Mosqueira, na Lapa. O portão foi retirado pelos agentes. Gustavo Luiz Pereira, de 30 anos, mais conhecido como Gustavinho, foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidas drogas, como cocaína, maconha e skunk. Para a polícia, os bandidos tiveram um prejuízo de mais de R$700 mil. Investigações apontaram que Gustavinho é homem de confiança de Wilton Carlos Rebelo Quintanilha, o Abelha. Abelha está no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Ele passou a expandir o território para outros pontos da cidade. Durante a ação na Lapa, a polícia encontrou uma camisa que estava escrito Tropa do Mel, com uma abelha, fazendo referência ao traficante. A expansão dos traficantes em bairros e ruas do Rio de Janeiro virou rotina. As drogas são vendidas em praias cariocas, principalmente em pontos turísticos, como, por exemplo, aqui na Lapa. Na última quarta-feira, policiais militares estouraram mais uma boca de fumo. O local funcionava na Rua do Lavradio, também na Lapa. Traficantes foram presos. Eles são comparsas de Cláudio Augusto dos Santos, o Giló. Giló é o chefe do tráfico de drogas do Morro dos Prazeres, na região central do Rio. A comunidade também é controlada pelo Comando Vermelho. Há um mês, os policiais descobriram um bunker do tráfico na Boemia Carioca. Drogas foram encontradas e 2 traficantes foram presos. Eles também trabalhavam para a Abelha. Vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, com mais informações para a gente, direto de um desses portões aí. Fala, Jack! Oi, Isabela Benito, boa tarde mais uma vez. Estou aqui, Mostra Pedro Mota, Rua Joaquim Silva, exatamente no casarão onde os policiais encontraram essas drogas e também arrebentaram o portão. Mostra Pedro Mota, exatamente aqui. Observe só que é um casarão onde os bandidos invadiram. A gente tem alguns moradores que moram também aí nesse casarão, tá? Eu subi mais cedo, Isabela, e eu vi que lá nos fundos, pedi para ele para mostrar um pouco mais de perto, tem um corredor aqui, e lá nos fundos tem uma escada que dá acesso a outro casarão. Para que essa escada? Para facilitar a fuga desses bandidos. Agora, tudo isso bem pertinho de vários restaurantes. Olha só, Mostra Pedro Mota. Restaurantes conhecidos que turistas vêm também aqui, bem pertinho dos Arcos da Lapa também. Aí você pergunta, Jackson, esses bandidos são de onde? Do Falé Fogueteiro, Escondidinho, Prazeres e Coroa, do Complexo de Santa Teresa. E cadê o patrulhamento? Mostra Pedro Mota. Os policiais militares circulam diariamente por aqui, param nesse local também, só que a viatura não pode ficar parada aqui sempre. Mostra Pedro Mota, por gentileza, né? Elas precisam circular.
Mas quando circulam, os bandidos vêm e começam a vender a droga na região. Isabelle Benito. Mas tem que circular, tem que estar aí. Ô, Jackson Silva, rapidamente aqui, senão o Maurício tem um treco. Você é bom de música? Fala comigo. Você é bom de música? Eu sei cantar algumas músicas, se eu souber. Então vai terminar assim, porque o roqueiro do Carregosa não sabe. Porque a gente tem uma audiência que chega em qualquer lugar e essa música você vai entender depois que eu vou te contar bem ao pé da orelha. Mas quando o mel é bom... Silêncio. É doce? O Alex vai saber. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Pô, vocês não ouvem, não. Tomar banho. Porque o Carregosa vai Fica inventando música, daí não nisso, fico né? Fica inventando não. música, pô. Para de inventar música. Beijo pra quem, do rock? Tchau, Jackson.